Shalom, Leoculano, Shalom, Tzadikim, paz e plenitude a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de Ilhota Teshuvah, deste tratado do retorno, tratado das conversões, do Ilhot Teshuvah, que se encontra no Sefer Amadá, Beit, segundo livro do Mishnei Torah, cujo estuda-se também, além dele, o Ilhot Avodat HaKohavim, Ilhot Talmud Torah, e ao final destes tratados temos o Ilhot Teshuvah, o tratado do retorno, o tratado das conversões, e hoje estudando o capítulo 4, o qual vai nos dizer sobre as 24 ações que atrapalham a Teshuvah. Antes de começarmos o nosso estudo hoje sobre os 24 aspectos que atrapalham a Teshuvah do homem, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal através do botão aqui embaixo que tu inscreva-se. Clique neste canal e seja parte de nossa grande egrégora aí da Etz Chaim no Brasil e no mundo. Faça parte de nossa comunidade para que você possa também seguir os nossos outros conteúdos, como por exemplo nossos podcasts, nossos programas de podcast, como o podcast Etz Chaim Podcast, estou falando muito podcast hoje, Etz Chaim Podcasts, até também como o Torah Talk Podcast, que são dois programas principais hoje de podcast que nós temos aqui. O Etz Chaim Podcast, que fazemos geralmente às quintas-feiras à noite, às quartas-feiras à noite, que ainda encontra-se suspenso, mas que já retornará em breve. Aguardem, porque em breve ele retornará às suas transmissões normais, o qual também acabará mudando os horários de nossos estudos da quarta-feira à noite. Eles provavelmente começarão a passar nas terças-feiras à noite, para que não atrapalhe o programa de podcast, ou será passado antes do podcast, mais ou menos lá pelas 6, 7 horas da noite, ali o nosso programa. Mas por enquanto, ainda nas quartas-feiras às 8 da noite, sempre com você aqui. Assim também como nossos estudos semanais, nossos shiurim semanais, como o caso deste que você está assistindo agora, este programa, esse estudo, esse shiurim, onde nós passamos todas as semanas um capítulo de algum tratado do Mishnei Torah. Hoje falando sobre o capítulo 4 do Mishnei Torah. Ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo e não perca nada. Assim o YouTube te notifica sempre que a gente lançar um vídeo novo, um shorts novo, lançar um vídeo novo, lançar uma live nova, você será notificado no seu celular. Também deixe o seu like para ajudar o nosso trabalho e deixe o seu joinha. Isso ajuda muito o YouTube a encaminhar, a mostrar para o YouTube que a gente é relevante, influente, e vai mandar nossas transmissões, nossos vídeos para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas com o calor das luzes, das letras da Torá, que iluminam nossos olhos e nossa vida e nossa alma todos os dias. Também quero convidar você a fazer a sua colaboração com o nosso trabalho. Não deixe de colaborar, é muito importante a sua colaboração através da sua tzedakah ou do seu maaser. O seu maaser, a sua tzedakah, a sua terumá é muito importante para manter o nosso trabalho vivo e existente. A tzedakah, o valor monetário, geralmente feito por intermédio próprio ou de pura vontade, sem nenhum tipo de norma relevante sobre ele. Ele geralmente é dado de acordo com o valor que você sente em seu coração. Então não deixe de doar para a nossa instituição, para que possamos trazer cada vez mais conteúdos e mais trabalho, mais incentivo ao nosso sagrado trabalho de trazer a luz da Torá para a sua vida e para a sua casa. Através do seu maaser também, com os seus 10% que a Torá nos ordena a dar para devolver a Hashem esses 10%, que pode ser feito através da doação à sinagoga. Então não deixe de doar através do QR Code, também presente aqui no canto inferior esquerdo, também na nossa tela de espera, que iremos colocar ao final desse vídeo, e também nos dados bancários descritos aqui na descrição do vídeo. Não deixe de colaborar conosco. Bom, iniciando o nosso estudo do Ilhot Teshuvah, capítulo 4, ele começa com a primeira Mishnah que diz: há 24 ações que atrapalham a Teshuvah. Dessas 4 são transgressões tão graves que Deus não permite ao transgressor que se arrependa. Por causa da severidade dos pecados, são elas fazer o público pecar. Essa regra inclui impedir o público de executar um preceito positivo, desviar alguém do caminho do bem para o caminho do mal, ou seja, influenciar alguém ao Yetzer Hará, por exemplo, fazer proselitismo ou missionar em prol de uma idolatria, abster-se de repreender o filho e constatar o seu envolvimento
ao constatar o seu envolvimento com influências perniciosas. Como o filho é dependente da autoridade do pai, este deve repreendê-lo para que se afaste dessas más influências. Frustrar-se de advertício equivale a fazê-lo pecar. Essa transgressão abrange que todo o poder de repreender o indivíduo ou um grupo de indivíduos eximir-se de fazê-lo, deixando-os tropeçar. E 4. Dizer eu pecarei e depois me arrependerei. Essa regra abrange quem diz eu pecarei e Yom Kippur expiarei por mim. O que essas quatro principais ações fazem que se afastam da Teshuvá, que nos afastam, atrapalham a nossa Teshuvá? Eles são pecados que, na sua grande maioria, falam sobre a relação entre o homem e o homem, e principalmente entre homem e Hashem. Mas no caso aqui, ele em segunda pessoa, colocando, por exemplo, o exemplo de a pessoa que influencia outra pessoa a pecar, a pessoa que faz proselitismo de algo errado, mostrando que provavelmente não vai ter problema de você fazer, não vai ter problema, não vai acontecer nada, assim como a cobra do Éden fez com Adão lá no jardim do Éden, quando disse: é certo que não morrais, é certo que não morrerás se comer deste fruto. E ele vê que não morreu, mas ele pecou, porque ele fez contra a vontade divina, fazendo assim com que ele saísse do jardim do Éden. Fez com que ele saísse do jardim do Éden, fazendo assim com que ele não tivesse mais o direito de habitar em meio aos planos celestiais. É apenas um exemplo, mas esses são aspectos que atrapalham a nossa Teshuvá e atrapalham a evolução do homem no mundo. O segundo, desviar-se do caminho do bem, ou seja, influenciar alguém a fazer o Yetzer Hará, alimentar o Yetzer Hará, que é natural do ser humano. Os dois lados naturais do ser humano, Yetzer Hatov e Yetzer Hará, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal, mas quando alimentados os outros dois lados de forma excessiva, ela pode se tornar desequilibrada. A má inclinação, de forma excessiva, de forma enfática, quando exagerada, traz maldição para a vida, porque ela desequilibra o fluxo natural das coisas e te leva para o mau caminho. Por isso, Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ele te leva para o mau caminho. E se você influencia uma pessoa alimentando às vezes essa raiva, às vezes essa culpa, às vezes essa angústia, você alimentando aquilo, você está na verdade pecando também junto com ela, porque você está piorando o caso dela do que melhorando. E neste caso pode ser enquadrado também como a não preservação da vida, que é uma das grandes mitzvot de nossos sábios, que nos ensinam que se for para salvar uma vida, pode-se quebrar todos os mandamentos, se for para salvar uma vida. E no caso, quando você está influenciando uma pessoa a pecar, você está tirando ela do direito de sua vida, diminuindo os méritos de vida que ela possa ter vindo a possuir. Em terceiro lugar, abster-se de repreender um filho, aquele que não repreende seu filho, aquele que não puxa seu filho do canto e diz: não é assim que se faz, não é assim que tem que ser. Aquele que não repreende seu filho porque está percebendo e há provas de que seu filho está sendo influenciado ou está fazendo algo mal para seus olhos ou para os olhos de Hashem, e você não repreende, é como se você estivesse pecando juntamente com ele, porque você não o ensinou, não o influenciou a não realizar tal ato. Você não o ensinando, você não o mostrando o caminho correto, você está, na verdade, atrapalhando a Teshuvá dele e sua, porque você está alimentando a inclinação, a Yetzer Hará do seu filho. Perdão, meu nariz está coçando um pouco. Enfim, estávamos no terceiro. Não repreendê-lo, você está pecando juntamente com ele, está trazendo maldição para a sua vida e para a vida dele. E no quarto, dizer eu pecarei e depois me arrependerei. Fazer tudo isso
E o pior de tudo, fazer tudo isso por livre e espontânea vontade, sabendo exatamente o que está fazendo e dizer: no Yom Kippur eu me arrependo. No Yom Kippur eu vejo. No Yom Kippur eu pago. No Yom Kippur eu faço isso. No Yom Kippur eu faço aquilo. E a gente joga tudo nas contas do Yom Kippur. A gente joga tudo nas contas da Capará. E a gente se esquece que a Capará, o principal elemento da Capará é a sinceridade. E não há sinceridade aonde a gente sabe que na verdade não era remorso ou techuvá, mas sim uma forma, e fugiu a palavra, uma forma de procrastinação, essa é a palavra, de procrastinação espiritual, e que acabamos jogando tudo isso na conta do Yom Kippur, achando que o Yom Kippur vai redimir alguma coisa nesse sentido. O Yom Kippur, ele redime aqueles pecados que de pura vontade nós nos arrependemos e fazemos techuvá. E o Yom Kippur está chegando, estamos chegando no mês de Elul, estamos na última semana de Ave, na semana que vem já estaremos começando o Selichot, a Santa Selichot, a Kodesh Selichot, as Selichot Agadol, as grandes Selichot. Mas o que adianta fazer Selichot, do que adianta bater no peito, do que adianta pedir perdão no Yom Kippur, sendo que internamente no meu coração eu não me arrependi. Do que adianta eu bater no peito e cantar a vida marquendo tão forte, sendo que internamente eu sei que aquele aspecto meu que eu estou tentando retificar não está retificado e que muitas vezes está sendo, na verdade, ignorado. Substituído, às vezes, por uma euforia que chamamos de Kavaná, mas na maioria das vezes não é, que na verdade tenta esconder ou maquiar aquilo que eu sei que está errado e que deveria mudar em mim. O Yom Kippur começa agora, o Yom Kippur começa a cada dia, quando acordamos pela manhã e pensamos: hoje serei diferente do que fui ontem, hoje serei melhor da minha versão, a melhor versão daquela que eu fui ontem. O Yom Kippur começa aí. O Yom Kippur começa nessa retificação a cada dia da alma humana, do comportamento humano, do ser humano. A cada dia. Ela começa na vida de cada um de nós, ela começa nas atitudes de cada um de nós, ela começa na casa de cada um de nós, na família. Ela começa quando eu acordo de manhã e digo: hoje serei diferente. Aquele que existia ontem, aquela versão minha de ontem já não existe mais, ela já morreu. Hoje eu sou um novo ser, eu sou uma nova criatura. E dessas, de acordo com a segunda Mishnah, dessas 24 que atrapalham a techuvá, 5 causam bloqueios de caminhos do retorno para quem as executa. São elas: afastar-se da comunidade, pois quando os congregantes fazem techuvá, a pessoa não estará mais fazendo parte do grupo e não merecerá compartilhar de seus méritos. Vou ler de novo: afastar-se da comunidade. Afastar-se da comunidade. Por quê? Pois quando os congregantes fizerem techuvá e a pessoa não estará mais fazendo parte do grupo e não merecerá compartilhar dos seus méritos. Ou seja, não se afaste da egrégora. Não se afaste da egrégora. Mantenham todos juntos, pois somos todos um. Não soltem o braço de ninguém. Porque mesmo que seja a pior das piores das comunidades, mesmo que seja uma comunidade cheia de problemas, mesmo que seja uma comunidade que sofre com a maligna da Lashon Hará, mesmo que seja uma comunidade que está aparentemente dividida, não se afaste da egrégora, porque aquele que se afasta da egrégora está, na verdade, afastando-se de si próprio e afastando-se de Hashem. E quando um dia essa egrégora decidir fazer techuvá, você não poderá retornar, porque agora você terá que procurar outra comunidade, porque você já se afastou dessa. E quando você voltar, você já não vai ser mais o mesmo. Talvez você ainda seja o mesmo, mas a comunidade já não é mais. E ela talvez não te aceitará como você era antes. Então, a techuvá, mais uma vez, ela começa através de cada um de nós. Então não deixe de entender que você também faz parte da techuvá de Israel.
Cada judeu tem a missão de retificar a alma de Israel que está perdida entre as nações. Cada comunidade tem o dever. Cada comunidade tem o dever de fazer a sua parte para a retificação dos pecados de Israel. Quando nós retificamos nossos pecados, quando nós retificamos nossas dúvidas, nossas dores, quando retificamos nosso mau instinto, nosso Yetzer Hará, estamos influenciando e ajudando na retificação de Israel no mundo. 2. Contestar as palavras dos sábios. Aquele que contesta a palavra dos sábios faz com que a pessoa se afaste deles e ignore os caminhos do arrependimento. Não ignore a palavra dos sábios. Discuta com os sábios. Converse com os sábios. Estude com os sábios. Faça como o Perkei Avot nos ensinou. Se sente aos pés dos sábios e se alimente de suas palavras. Mas não, jamais conteste o sábio. Contestar o sábio é dar atestado de lerdeza. É dar atestado de asnuidade. É não querer ter humildade suficiente para aprender com suas palavras que alimentam a nossa alma todas as vezes. É um treinamento de humildade, de fraternidade e de respeito àqueles que sabem mais do que nós. Isso se cabe aos sábios, isso cabe-se às orientações rabínicas, isso cabe às orientações de ensino, de Torá, de Talmud, de Alahá e etc. Discutir é uma coisa, contestar é outra. Discutir é querer evoluir cada vez mais através da dúvida. Contestar é brigar, é duvidar e, através dessa dúvida, gerar uma discussão, uma briga desnecessária. Debochar das mitzvot e as pessoas... Debochar das mitzvot, se a pessoa, ao menos prezar, não se preservará, não se perseguirá, nem as cumprirá. E se não cumprir, como poderá ter méritos e condições de se arrepender? Humilhar os seus mestres, a pessoa que agir assim será rejeitada por eles, que a afastarão assim como Elisha afastou do Gehazi, a Gehazi. Enquanto estiver afastada, ela não conseguirá encontrar qualquer e ensine e a guie para o caminho da verdade, abominar admoestações. Esses comportamentos não dão chance ao arrependimento. A admoestação conduz a techuvá, que a pessoa é repreendida por ter pecado e ficar envergonhada. Ela se arrepende. Constam na Torá diversas admoestações, como por exemplo, recorda-te, não te esqueças que provocastes Deus teu Senhor, de Deus teu Senhor dar-te, não esqueças, não, teu Senhor do deserto, isso, desde o dia em que deixastes o Egito até aqui, fostes rebelde. Até o dia de hoje, Deus não vos deu um coração para saber, e dessa maneira a que pagais a Deus, por insensato, povo insensato e tolo. Similarmente, Ishayahu admoestou o povo de Israel, declarando: a nação pecadora, o povo carregado de iniquidade, o boi reconhece o seu dono, e o asno o estábulo de seu amo, mas Israel não me reconhece. Eu sei que és obstinado. Deus também ordenou a admoestar os transgressores, conforme está dito: clara em voz alta, não te cales, clama em voz alta, não te cales. Similarmente, todos os profetas admoestaram o povo de Israel até ele se arrepender. Portanto, é preciso que toda a congregação israelita eleja um grande sábio de idade avançada, que tenha como reputação
o temor aos céus, desde a juventude que seja chamado pela comunidade para admoestar o público e mostrá-lo a fazer techuvá. A pessoa que abomina admoestações não comparece, às preleções do admoestador, nem escuta as palavras dele, e consequentemente permanece seguindo os mesmos caminhos pecaminosos que considera bom. Continuando, Mishnah 3, dessas 24 ações que atrapalham a Teshuvá, 5 são transgressões que, quando cometidas, impedem o arrependimento completo por consistirem de pecados no âmbito da pessoa e o próximo desconhecido, para o qual não é possível devolver algo que lhe seja devolvido, ou pedir perdão se elas amaldiçoar o público e não o indivíduo específico a quem se poderia pedir perdão, partilhar dos ganhos de um ladrão, pois não há como saber a quem pertencia o objeto roubado, uma vez que a cota resulta de múltiplos roubos e também por servir como incentivo ao ladrão, levando-o a pecar ainda mais. Encontra o objeto perdido e não anunciar imediatamente o achado para devolvê-lo ao devido proprietário, pois mais tarde, quando se quiser fazer techuvá, não será possível saber para quem o objeto deverá ser devolvido. 4. Comer um boi roubado que pertencia a um pobre, órfão ou viúva. Pessoas infelizes que não são conhecidas do público, afamadas, que que perambulam de cidade em cidade, que portanto não tem ninguém que identifica-las e saber que elas pertencem que a elas pertence o boi, a fim de que ela possa ser devolvido. 5. Aceitar o suborno para perverter o julgamento. Suborno é um pecado gravíssimo. Não há como saber quais são as ramificações dessa perversão ou o poder de suas implicações, para que ao fazer techuvá você possa indenizar todas as pessoas afastadas, pois essas coisas possuem vida própria. Além disso, ao aceitar suborno, se fortalece aquele que subornou, fazendo com que ele peque. Dessas 24 ações que atrapalham a techuvá, 5 são transgressões pelas quais é possível que o transgressor acabe se arrependendo por serem vistas como questões de menor importância pela maior parte das pessoas. Assim, ao cometer uma dessas transgressões, a pessoa acaba pecando involuntariamente, achando que não pecou, e que são elas comer de uma refeição sem que haja comida suficiente para os anfitriões. E aí vai entrar uma questão do Shulchan Aruch também, do Kitzur Shulchan Aruch, que diz sobre a educação se servir da mesa. Primeiro deve ser o último, o aluno é o último a se servir, dá primeiro aos rabanim, aos mais velhos também, a se servir primeiro. Outra coisa, se serve primeiro a comida que está mais próxima de você. Assim você não pegará nem o maior e nem o menor, você pegará pela sorte. É melhor às vezes pegar pela sorte do que acabar pegando o maior e sair de comilão, ou sair de mal educado, e você pegar o muito pouco e sair de desfeito, sair de quem não gostou. É melhor que você pegue pela sorte, que você pegue primeiro aquilo que você sabe que você vai comer, e depois, para pegar a carne, pegar aquele frango, você pega aquele que está mais próximo de você, para que você não acabe sendo confundido com um comilão, um beberrão ou um avarento. Onde é que eu tava?
Aqui. Não há como saber quais. Não dá pra saber quais são as ramificações dessa perversão ou poder. Não, esse aqui já foi. Aqui. É isso aí mesmo. Na segunda, fazer uso de um penhor que tenha sido dado com garantia por um pobre, como objeto de penhor de um pobre é o machado e o arado, o credor pode condenar o objeto a não perderá o valor. Além do mais, eu não roubei nada dele. Se uma questão menor poder, ponderando será que olhando eu tenha relações com elas ou fico íntimo delas, não percebendo que olhar para o indecorosidades é um grande pecado, pois motiva a pessoa a ter de fato relações sexuais ilícitas, conforme está dito, não vás atrás do teu coração e de teus filhos. Não vá atrás do coração, nem aqui. Cadê coração? Ok. Levantar suspeitas sobre pessoas dignas. Alguém pode achar que não está cometendo um pecado, ponderando o que perpetrei contra eles. Tudo o que fiz foi levantar uma mera suspeita quanto a elas terem não agido errado, sem perceber que é pecado considerar pecadora uma pessoa digna. Dessas 24 ações que dá para Teshuvá, 5 são muito difíceis de serem abandonadas, pois impedem quem as executa de perseverar em cometê-las. Portanto, deve-se ter cuidado de não aderir a elas, por serem qualidades muito ruins. São elas: fofocar, ou seja, eu vou ler, depois eu explico. Fofocar, difamar, enraivecer-se facilmente, ocupar-se com os maus pensamentos, amigar-se ao ímpio, para não aprender dos atos dele, nem deixá-los gravados em seu coração. A respeito disso, Shlomo disse: faz mal a companhia de tolos. O Rodeot já explicava os traços do caráter que todos os homens devem sempre perseguir. Isso certamente se aplica ao Baal Teshuvah, ou seja, de todos os 24 fatores que atrapalham a Teshuvah, a maioria deles está na Lashon Hara. A Lashon Hara é um dos piores pecados citados na Torá, pois ele afasta o homem de Deus. A Lashon Hara afasta o homem do sagrado, pois em vez do lugar de suas línguas ter palavras de bênção, ter palavras de caridade, palavras de Torá, da sua boca sai apenas palavras de discórdia, de ódio, de ofensas, de desequilíbrio, de desarmonia, o puro caos, o som do caos saindo da boca daquela pessoa. Ela está aproximando o Olam Ará e não o Olam Rabá. Ela está aproximando o mundo mal e não o mundo vindouro. Ela está aproximando o Olam Atov, mas sim o Olam Ará, o mundo mal. Ela está dando ênfase e alimentando a sua má inclinação natural dentro de si. Então deve-se tomar muito cuidado para não deixar que a nossa língua envenene nossa Teshuvá e nosso processo de retorno a Hashem. E lembre-se, porque toda Teshuvá começa no dia, certo?
Fazemos Yom Kippur todos os dias. Todo dia Yom Kippur é dia de fazer Teshuvah, certo? Qual que é a primeira palavra que falamos ao acordar? Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Tenho sempre posto o Eterno diante de mim. Quando colocamos o Eterno diante de nós, em todos os aspectos de nossa vida, em todos os dias de nossa semana, estamos colocando Deus à frente. Assim como o exército, quando caminhava, quando marchava em direção à guerra, levava a Arca da Aliança em sua frente. Da mesma maneira, temos de colocar a presença divina, as influências sagradas, os conselhos divinos à frente de todos os aspectos de nossa vida. Não podemos deixar que a nossa mente nos engane e nos leve e alimente o nosso Yetzirah e nos leve para a destruição. E a paraxá dessa semana, paraxá Re'e, que diz: veja, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E é interessante ver porque na paraxá de Re'e, a palavra Re'e significa veja no singular, mas ela diz: coloco diante de vocês no plural, como se dissesse tudo é uma coisa só. Porém eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolho, pois, a vida. Sabe o que ela chorrará faz? Ela chorrará, ela aproxima o homem da sua morte. Ela assassina o homem espiritualmente. Ela chorrará, a língua má, aproxima o homem de sua morte espiritual. Ela mata a essência espiritual, a essência divina que existe dentro de cada um de nós. Isso é o único papel que a Lashon tem, aproximar da morte espiritual. Então tome cuidado com a Lashon. Tome cuidado com a Lashon. A gente fala toda vez, em todos os nossos estudos de Lihutim. Cuidado com a Lashon Hará. Não deixa a Lashon Hará envenenar a sua mente, não deixa a Lashon Hará envenenar a sua vida, sua casa, suas relações. A Lashon Hará, ela destrói, ela derruba. Foi a Lashon Hará, foi o poder da língua que derrubou o templo do Nove de Ave. Então escolha, pois, a vida. Escolha, pois, o caminho reto, o caminho correto, o caminho de Deus, o caminho da Torá. Busque o caminho de nossos sábios. Apoie-se as suas dúvidas, os seus problemas das palavras dos sábios. Deixe que os sábios falem por você em alguns aspectos de sua vida. Deixe que o sábio mostre para você o caminho correto. Deixe que o sábio lhe ensine o caminho da vida e da paz. Então, não deixe para fazer Teshuvah do Yom Kippur. Não deixe apenas para fazer Teshuvah do Yom Kippur, mas faça todos os dias de sua vida até o Yom Kippur. E que nessa próxima semana, quando estaremos fazendo nosso próximo estudo, já estaremos dentro da nossa Selihot, da nossa sagrada Selihot, da nossa Selihot Agadol, a Kodesh Selihot, Santa Selihot. Faça Teshuvah internamente daquilo que você realmente precisa fazer. Faça Teshuvah de todos aqueles aspectos, sejam aqueles que você lembra ou que você não lembra, mas faça com kavaná e sinceridade acima de tudo. Vamos começar retificando nossa língua. Vamos começar retificando nosso coração, circuncidando nossas palavras, circuncidando os prepúcios de nossos lábios, de nossos corações, e assim poderemos nos aproximar cada vez mais da palavra divina e da Torá, aproximando cada vez mais e nos aprofundando cada vez mais nas letras sagradas que emanam deste sagrado livro. Deus ama cada um de nós e Ele tem para cada um de nós um propósito maravilhoso em nossas vidas. Não deixe que essa língua malvada, que essa má inclinação para o mal destrua tudo aquilo que você já construiu. Não deixe que isso interfira na sua relação com Ele. Não deixe que isso interfira na sua relação com o divino. Não deixe o mundo, essa influência lachorrarística, digamos assim, que o mundo nos influencia, atrapalhar a sua Teshuvah, principalmente. E não se esqueça dos outros que citamos até agora. Mas principalmente, não deixe que a língua seja a arma e a prova do crime de assassinato de sua própria Teshuvah. É
é isso, eu vou ficando por aqui. Hoje o estudo um pouco mais curto, já que o capítulo é um pouco mais curto. Eu vou ficando por aqui, agradeço você pela sua companhia. Não deixe de colaborar com o nosso trabalho através do QR Code presente no canto inferior esquerdo da sua tela, ou através dos dados bancários presentes na descrição do vídeo, assim também como o QR Code que deixaremos na sua tela de espera para que você possa apontar a câmera de seu celular para ele fazer a sua contribuição. A sua contribuição é muito importante para o nosso trabalho. É ele que mantém isso tudo que fazemos vivo e existente do mundo. É isso que aproxima você cada vez mais da Torá. É através da sua colaboração, da sua tzedakah, do seu maaser, de sua terumá, através da sua gratidão a todas as bênçãos que a Hashem tem para a sua vida, que façam que esse trabalho que estamos fazendo hoje e todos os outros que fazemos dessas plataformas seja possível. É através disso que mantemos a nossa sinagoga limpa, acesa, organizada e de portas abertas para todos aqueles que quiserem vir, rezar e estudar conosco, possa ser possível. Então não deixe de colaborar com o nosso trabalho, de manter a nossa sinagoga viva e existente no mundo, e de manter a nossa menorá acesa para todas as gerações seguintes que venham a se aquecer com a sua chama e com a sua luz. Também deixe de se inscrever no nosso canal, de seguir nossas outras redes sociais também do Instagram e do TikTok, @sinagogatzhai, também de seguir no Spotify. Logo mais estaremos retornando com nossos programas comuns, nossos programas normais de podcast. Voltaremos a ter episódios novos ali do nosso sistema de Spotify, então não deixe de seguir no Spotify também. It's High Podcast lá do Spotify, se eu não me engano. Acesse lá aquela estrelinha colorida que você já conhece. Não deixe de nos seguir lá também. Siga-nos nas nossas redes sociais para você poder ver nossos cortes, nossas fotos, nossos making-offs e etc. que sempre deixamos lá salvos para você. Não deixe de entrar na nossa área de shorts, ver nossos shorts e nossas últimas shorts também presentes aqui do YouTube para você. É isso, vou ficando por aqui. Shalom, culando, paz e plenitude a todos. Shavua Tov Mevorá e até a próxima dos erros do Shabbat. Um abraço. Shalom, shalom.